Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma aula, a aula de número 16. E antes de conversarmos a respeito dela, vamos orar, vamos falar com o Senhor, amém? Feche os seus olhos, se você já está aí na sua sala, pegue a sua Bíblia, seu caderno, seu celular ou seu smartphone, como você preferir, faça suas anotações, né? Sente-se, se acomode e vamos pedir então que o Senhor nos ajude a aprender, né? A ter revelada essa parte da palavra tão preciosa, tão rica para as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez estamos aqui diante do maior tesouro que o Senhor poderia ter deixado para nós, a Tua palavra. A palavra que tem o poder de mudar, de transformar a nossa vida. E nós queremos te dar toda a liberdade, na pessoa de Jesus, que é a palavra, na pessoa do Espírito Santo, quem nos revela essas verdades tão incríveis, que o Senhor, amado Espírito Santo, tenha toda a liberdade enquanto falamos, enquanto ministramos, sobretudo para nós aprendermos, termos esta revelação e sermos mudados pela glória que há na sua palavra. Nós oramos, senta-te conosco, Espírito Santo, e ajuda-nos. Sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos então estudando o Evangelho de Mateus. Mateus é um livro que fala acerca do reino, né? Mateus não é um evangelho que fala de salvação, como fala o Evangelho de João. Por isso nós precisamos lembrar desse contexto, da intenção do autor, para não usarmos os textos fora de contexto, né? Isso, infelizmente, muitas pessoas usam o livro de Mateus, para falarem de salvação, né? E o livro de Mateus está falando sobre o reino de Deus, né? Está falando a discípulos, está falando para a igreja, para quem já nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo não pode ser bem-aventurado ainda, né? Então, nós precisamos levar em conta que os nascidos de novo fazem parte do reino de Deus. E esses o Espírito Santo capacita a manifestarem a natureza dos cidadãos do reino. Amém? Nós estávamos estudando na aula passada, né, dos versículos 1 ao 12, especialmente nós falamos sobre os que choram, né? Logo que você começa lendo, você vai ouvir bem-aventurados. No versículo 3, os humildes de espírito. Nós falamos bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós falamos da mansidão nossa. Essa é uma característica sobrenatural, né? Eu quero até me ater um pouco mais a ela, porque a mansidão não é a indolência, não é uma pessoa mole, palerma, lerda, né? Não é uma característica negativa de acomodação, de preguiça, daquele que é politicamente gentil, né? Do falso, né? O manso que herdará a terra. Fala da mansidão, que é a consequência de sermos humildes de espírito, de chorarmos diante de Deus, né? Porque depois do choro da alma, depois do choro do coração, como que as pessoas ficam, né? Elas ficam mais dóceis, elas ficam mais gentis, né? Elas ficam mais empáticas, você começa a falar baixo, você é suave com as pessoas, né? É quebrantado, não é mesmo? Então, se você se humilha diante de Deus, logo em seguida você vai chorar, né? Nos humilhamos por causa do nosso pecado, né? Então, logo em seguida vem a contrição e o choro, né? E o choro é por causa dessa nossa condição caída, né? E uma vez que nós choramos pela nossa condição em primeiro lugar, nós nos tornamos mansos e dóceis para com Deus e para com as pessoas, né? Então, você fica parado lamentando a sua situação, né? É assim que é, né? Então, veja, hoje nós vamos falar sobre fome e sede
justiça, né? Mateus 5, versículo 6, nos diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por serão satisfeitos, né? Você clama, muda, Senhor, a minha vida. Você clama isso diante de Deus, muda a minha família, muda os meus vizinhos, muda a minha cidade, muda a minha nação. Então começa a vir a sede e a fome de justiça. Então, em quarto lugar, a bem-aventurança que vamos falar hoje na aula, que tem o número de 16, é sobre a característica do bem-aventurado, é ter fome e sede de justiça, né? Fome e sede, queridos, é uma condição básica para haver crescimento, né? Onde não há fome e sede de Deus, Deus não se manifesta, né? Essa é uma condição para Deus se mostrar, né? Para Deus operar, precisa ter um desejo forte, né? Um forte desejo, é fundamental, é essencial. A ausência de fome e sede nos fala de doença espiritual, condição problemática, sabe? É você não ter fome de Deus. E quem tem fome? Quem tem fome? É engraçado que isso também é um paradoxo, né? Você sabe que a gente tem fome porque come, né? Quem mais come, mais fome tem, né? Interessante isso, né? Então, quanto menos se come, menos apetite vai ter. Então, quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você estuda da Bíblia, menos fome você terá. Quanto menos você ora, menos vontade de orar você terá. Pastora, como que eu faço para ter vontade de orar? Ore sem vontade. E enquanto você ora sem vontade, a fome de orar vem, né? Entende? Então, isso é interessante isso, né? Essa coisa de falar assim, escola de oração é você orar. Você tem um discípulo que não gosta de orar? Pega ele e fala, vem aqui, vamos orar. Dobra o joelho e começa a orar com ele, começa a adorar com ele. Entende? Porque não há passos práticos, não há fórmulas, não há cartilhas, não há estudos, não há técnicas de oração. Fome associada à sede nos fala de algo que gera uma obsessão. A obsessão santa, né, por Deus, né? Esse desejo, essa coisa de eu quero Deus, eu não abro mão de Deus, haja o que houver, em situação que for, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia nas madrugadas, onde for eu estarei com ela, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, né? Quem está com fome e sede não consegue se concentrar em outra coisa. Nem dormir consegue, não trabalha, não estuda, não lê, não faz nada, é urgente. Chega a ser dolorido. Você já viu homem com fome? Uau, você não consegue conversar com um homem que tem fome. É ou não? Enquanto você não põe comida no prato, você não consegue ter a atenção dessa pessoa para si, né? Uma sede profunda dói, né? A palavra fome e sede de justiça tem 3 implicações. Vamos ver. Em primeiro lugar, é a justiça para com Deus. Em segundo lugar, é a justiça de caráter. E em terceiro lugar, é a justiça social. Vamos falar sobre essa fome e sede por todas as justiças mencionadas nesse texto. O que é cidadão do reino, ele tem fome e sede de justiça em todos esses níveis, nos 3 níveis. E o primeiro nível é a justiça para com Deus. Então veja, a primeira coisa que a gente tem fome e sede é de entrar na presença de Deus e ser considerado inocente. É verdade ou não? Né? Esse é o maior problema do ser humano, né? Por que, pastora, que é o maior problema? Porque o sentimento de culpa e condenação te impedem de se achegar a Deus, né? Quando nós nos sentimos culpados e condenados, nós nos escondemos de Deus. Observe se nesse tempo que você tem vivido, você tem buscado fazer todas as coisas, menos orar. Você tem buscado fazer todas as coisas, menos estudar a Bíblia. E quando eu digo isso, eu não falo de quem vai ministrar, né? Porque buscar a Deus porque vai cantar é uma coisa. Agora, buscar a Deus porque tem sede, porque tem fome de Deus, independente de cantar, independente de ministrar, é outra coisa. É dessa coisa que nós estamos falando, né? De vira e mexe, Deus fala comigo, né?
estou com saudade de você. Quando Deus fala que está com saudade de mim, é porque a culpa e a condenação estão me roubando da presença de Deus, estão me tirando da presença de Deus. Foi esse sentimento que invadiu o coração de Adão e Eva no jardim do Éden. Eles se encontravam com Deus de maneira natural, na viração do dia, né? 6 horas da tarde, naturalmente eles conversavam com Deus. Eles estavam nus, mas eles não se importavam com isso, né? E no momento em que eles pecaram e a culpa e a condenação encheu o coração deles, eles se esconderam, né? E se você está escondido, esse é o motivo, né? O sentimento de culpa e condenação, que é contrário à justiça de Deus. Por isso, nesse tempo, eu ouvi a palavra dos meninos do Connection no sábado, e eu fiquei pensando em como nós temos carência da revelação da justiça de Deus, né? Que somos justificados, feitos justos. Ou seja, somos inocentes, como se nunca nós tivéssemos pecado. Essa é a carência que a igreja tem hoje, a revelação de que você é a justiça de Deus. E se você pecou agora mesmo, esse sangue te justifica, te torna justo novamente, porque andamos na luz e em comunhão com os nossos irmãos. O sangue de Jesus nos purifica agora e para sempre de todos os nossos pecados. Então nós somos justificados pelo sangue, já fomos lavados de todo pecado passado, presente e futuro. Então quando você se achega diante de Deus, é como se você nunca tivesse pecado. Senhor, abre a nossa mente para entender isso, né? Você poder declarar a todo momento: eu sou a justiça de Deus. Por que as pessoas se sentem incomodadas? Não, estou incomodada, não me sinto mais capaz, não me sinto. Por que esse sentimento enche o coração? Porque não há revelação do quanto você é a justiça de Deus, né? Você não é um criminoso perdoado. Criminoso perdoado é um criminoso. Ele recebeu o indulto, mas ele ainda é criminoso. Você não é um mentiroso perdoado. Você entende? Praticar um pecado não se torna, né? Então, por exemplo, você matou alguém, é considerado assassino pela justiça, mas você se arrependeu, literalmente, você é justificado. Deus não vê mais o seu crime. Olha, isso é impressionante. Algumas pessoas conseguem entender isso até com relação ao pecado da mentira, né? Ao pecado do engano, né? Mas elas não conseguem entender isso com relação a pecados que nós consideramos maiores, né? Isso é verdade. Um assassino pode ser perdoado, mas não deixa de ser um assassino. Segundo a palavra de Deus, você nunca pecou. Você nunca cometeu erro nenhum. Para Deus, você não tem passado. E é isso que o sangue de Jesus faz, né? Nós consideramos um assassino perdoado. Quando alguém sai da cadeia, você fala assim: aquele assassino saiu da cadeia. Quer dizer, o cara, para nós, para os homens, ele sempre será um assassino, mas para Deus não. No ato em que ele se viu sua condição, se arrependeu, abandonou seu pecado, ele é feito justo diante de Deus. De tal maneira que você, quando vai orar, é como se você nunca tivesse pecado. É isso que te dá autoridade. Eu já ouvi muitas pessoas contam do testemunho daquele pastor que vai expulsar os demônios, né, de uma pessoa, e o demônio começa a acusá-lo. Fica sabendo, você vem me expulsar? Você que estava vendo vídeo pornográfico, você que adulterou, você que não sei o quê, você que não sei o quê, você que não sei o quê. E esse pastor poderia se acuar, esse líder poderia se acuar, ou ele podia dizer: sim, todos esses pecados já foram perdoados por Cristo naquela cruz, né? Foi dessa revelação que Lutero nos trouxe luz, né? Por isso Paulo escreve tão bem o livro de Romanos, né? Ele fala dessa justiça, né? O sangue de Jesus te tornou limpo, meu querido. Lá no céu, você não poderá ser mais limpo do que você é limpo hoje, se você se apropriou do poder do sangue de Jesus. Essa primeira justiça é satisfeita, você será farto dela. Quanto mais você entender dela melhor, quanto mais conhecer a Cristo, sua obra consumada,
mais justo. Mais justo não tem como, né? Justo, você se apropria dessa justiça. Por isso que é complicado você falar com as pessoas do mundo, né? As pessoas do mundo não entendem isso. Elas falam assim, você vai naquela igreja que o cara pecava, roubava, matava, batia na esposa, né? Fez isso, fez aquilo, e agora sobe no púlpito, fica pregando como se fosse o homem mais santo do mundo. Sim, nós vamos nessa igreja, né? É dessa igreja que eu faço parte. A igreja dos pecadores que foram justificados pelo sangue de Jesus. É dessa igreja. A segunda justiça que nos fala o texto, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? É a justiça do caráter, da conduta, do comportamento. É aquela que você ora e pede justiça no seu casamento. Pai, eu queria que houvesse justiça no trato para com os meus filhos, eu queria que houvesse justiça no trato das finanças na minha casa, né? Eu queria que houvesse justiça, que a minha esposa fosse mais atenciosa comigo, né? Que honrasse, me respeitasse mais, se submetesse a mim, né? Eu queria, essa justiça que você ora para com seu irmão, né? Às vezes o seu irmão, a sua irmã não te compreende, te julga, te trata mal. Há muitos irmãos que tratam melhor os amigos de fora do que propriamente o irmão. Família de sangue, né? Tem mais disposição em ajudar as pessoas de fora do que da própria família. Então, você começa a orar, Senhor, eu quero que essa justiça reine nos nossos relacionamentos em casa, né? Veja, uma coisa é querer ter fome dessa justiça e outra coisa é ter fome dela, é dizer, eu não aguento essa vida de pecado, eu não aguento ficar longe do meu filho, eu não aguento mais esse dinheiro errado, né? O lucro desonesto que vem pela mentira, eu quero outra vida, eu quero sair dessa vida, né? A justiça financeira, né? Quantos querem essa justiça financeira de poder consumir e pagar, de ser honesto, né? Com as pessoas, né? Aqueles que oram assim, Deus ouve, Deus transforma, né? Tudo começa com Deus. Só temos que ter fome e sede de justiça, porque nós temos um Deus, né? Esse é o desespero de quem diz assim, eu não aguento mais ser assim, eu não aguento mais esse meu temperamento, eu não aguento mais ser explosivo, ter precipitação nas palavras, quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já culpei, eu já humilhei, né? Essa justiça de não tolerar mais o mau humor dentro de casa, a impaciência, essa coisa de não querer responder direito quando é perguntado, né? Essa impaciência, eu não aguento mais essa avareza, essa mesquinhez, né? Então, se você chegou nesse ponto, você será farto, você será saciado, né? Só os que têm fome e sede de justiça serão saciados, né? Se canse da sua vida, do seu caráter, do seu comportamento, né? Tenha fome e sede dessa justiça. Meu querido, eu não sei você, mas nesse tempo eu falo, Deus, não pode demorar muito para essa justiça se tornar real na nossa família, na nossa vida, né? Na nossa igreja, né? Eu não posso estar conformado em ver tanta gente passando por problemas e necessidades, não é mesmo? Nós temos feito, sim, mas nós queremos mais, né? Queremos que essa justiça reine em nós, né? Eu não posso suportar mais ver as pessoas com tanta necessidade na rua e não fazer nada por elas. Essa é a sede dessa justiça, né? E em terceiro lugar é a justiça social, né? Você sabe que nós sonhamos com o mover de Deus, mas há um mover maior de Deus, de vermos o Evangelho, o poder do Evangelho penetrando na sociedade, mudando, restaurando todas as coisas. Sonhamos em ver os jornais noticiando que mudou o trânsito nas ruas, né? Que delícia isso, né? Que mudou a taxa do feminicídio, da violência nos lares, que nesses dias tem aumentado, né? Sonhamos em ver a taxa de divórcios caindo, né? De ler os índices de violência diminuindo, de assaltos, de roubos, né?
Não porque a polícia está ganhando melhor, é mais eficiente, tem mais armas, né? Mas porque as pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Nós sonhamos em ver essa realidade, né? Nós sonhamos, ao contrário do que temos visto, né? Tantas coisas, os índices têm subido, né? Sonhamos de ver a justiça nos tribunais, o Supremo Tribunal Federal. Nós sonhamos em ver, queridos, né? Ó, como eu sonho, né? De não haver mais juízes, de políticos corruptos, deputados, senadores, né? Governadores, prefeitos, presidentes, de ver, nossa, eu sonho em ver Brasil, país mais corrupto, venceu a corrupção, né? Uau, sonhamos de ver igualdade de oportunidades sociais, raciais, de favorecimentos, daquilo que é de direito de cada cidadão, né? No transporte, na saúde, na educação, na polícia, na favela, nos morros. Nós sonhamos em ver nosso país, em ver no nosso país justiça social. Devemos ter essa sede dessa justiça. Ó Deus, chova essa justiça sobre nós, como diz o livro de Isaías, né? Nossa melhor e primeira reação deve ser clamar a Deus, né? Ter uma santa indignação com o avanço do inferno e dizer, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Tenho visto nesses dias, as pessoas estão rendidas a um vírus, né? Ó meu querido, esse vírus não faz parte ainda do apocalipse, dos dias da tribulação e grande tribulação, faz parte do início das dores, sim, mas não faz parte ainda do maior processo, é só um preparo, e significa que há poder na sua oração, que o clamor da igreja pode mudar esta situação. Venha, Senhor, o teu reino. Então você não pode ficar acomodado, rendido. Olha só, o diabo fechou você na sua casa, te aprisionou na tua casa. Nem oração, nem palavra, nem na igreja, nem na comunhão. Misericórdia, Senhor, que abra, Senhor, os nossos olhos. Se o Senhor não voltar nesse tempo, nosso país será tocado por um povo que tem fome e sede de justiça. Talvez seremos poucos, é verdade. Talvez estejamos sendo separados nesse tempo, peneirados nesse tempo, é verdade, né? Mas o avivamento virá, eu creio. Ele está soprando, né? Não é o avivamento do oba-oba, mas um padrão de cristianismo bíblico, genuíno, não um cristianismo de frases de efeito, de lições de moral, né? Daqueles que ficam compartilhando tantas falas, né? Tantos chavões evangélicos, mas daqueles que vivem, que não só compartilham, mas que de fato choram porque têm fome e sede de justiça, né? Amém, queridos? Nós cremos nesse avivamento, quando seremos sal da terra, luz do mundo, quando nós exalaremos, manifestaremos transformação de caráter daqueles que têm fome e sede de justiça, justiça para com Deus, justiça para consigo mesmo, justiça para com os outros, no governo, na família, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, nas faculdades, em todo lugar. Nosso coração arde por isso, treme por isso. Não somos pastores por profissão, mas porque não há outro caminho. Estamos investindo no reino de Deus. O reino de Deus não passa, os valores são eternos. E o poder de Deus está disponível a nós. Graças a Deus, está disponível o tempo todo. A terceira justiça, então, é essa justiça social. Vamos ver a quinta característica do cidadão do reino. Diz a palavra do Senhor no versículo 7 de Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa é a postura de alguém que tem fome e sede de justiça, indignado com a corrupção, com tanta maldade, desigualdade, né? Talvez esses que estejam indignados, eu vejo muitos jornalistas indignados, né? Com fome e sede de punição, eles querem punir, né? Então muitos dizem, esse cara tem que morrer na cadeia, né? Esse povo tem que morrer esquartejado, fuzilado, cadeira elétrica, né? Mas a Bíblia aqui está dizendo, felizes são os misericordiosos, né?
Quem tem fome e sede de justiça pede punição, é verdade. Mas o misericordioso clama por perdão. Olha que interessante. Nós queremos sim ver a justiça na sociedade. É verdade, né? Nós queremos sim que os culpados sejam revelados, né? Porque não há nada escondido que fique encoberto, né? Errou, fez errado, prejudicou. Sim, é necessária a justiça, mas eu também devo exercer a misericórdia, né? Então veja, eu quero que eles sejam presos, eu quero que sejam incriminados os culpados, mas eu vou no presídio pregar o evangelho, né? Eu vou levar a misericórdia de Deus, eu vou levar o perdão para aqueles que estão sendo punidos, eu vou falar que pode ser diferente a vida deles, vou falar do amor de Deus, né, que Deus os aceita, que Deus é misericordioso, que eles podem estar presos ali naquela prisão, mas que eles podem no interior serem livres pelo Senhor, né? Uau, essas são as boas novas do Senhor. O misericordioso é aquele que é duro consigo mesmo, mas ele é tolerante com o outro, né? O misericordioso é correto consigo mesmo. Não admite sair fora do padrão de Deus, desviar-se do caminho, porque aquele que assim procede, que poderia exigir justiça, em vez de ele exigir justiça, ele oferece o perdão e a graça de Deus, né? Perceba que há uma sequência nas bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é verdade. Eles querem que os culpados sejam punidos, né? E nessa questão, nós temos a revelação da justiça de Deus, que éramos culpados, né? Mas que Deus cumpriu a pena no nosso lugar. E esses que foram justificados de graça pelo sangue de Jesus, agora eles oferecem a misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, diz, porque eles obterão misericórdia. Olha, isso é maravilhoso, né? Então veja, eu preciso dar misericórdia, eu preciso ser feliz por ser misericordioso com as pessoas, né? Em sexto lugar, você vai ver que a sexta característica do cidadão do reino, né, está lá logo em seguida, no versículo 8, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Veja, os fariseus, eles se preocupavam com o exterior, mas Deus não vê como homem, Deus vê o coração, a limpeza é no coração, é algo interior. Não adianta lavar as mãos para comer, ter aparência exterior limpa e por fora motivações erradas, atitudes escondidas erradas, né? Coisas que os homens não veem, a maldade arraigada dentro, né? Então veja, tem gente que por fora é barulhento, grita, esbraveja, mas por dentro o coração é aceitável diante de Deus, porque é limpo de coração, limpo de motivação, limpo em suas atitudes, né? Ser limpo está ligado com sujeira. Ser puro está ligado com mistura, né? Um copo de água que você joga limão e açúcar fica sujo? Não, não fica, né? Não. Virou um suco de limão, não é mesmo? Mas a água misturada com limão está pura? Não. Ela está misturada. Então, essa é a diferença de ser limpo e ser puro. Água misturada não significa pecado necessariamente, né? Deus quer um coração limpo e um coração puro. O coração limpo é aquele que rejeita a sujeira, a malícia do pecado. Mas o coração puro é aquele que é só para Deus. Ele não divide o coração com outra coisa. Ele é consagrado, separado para Deus. O coração é inteiro para Deus. E o que ele quer mais do que tudo na vida é agradar a Deus, ser encontrado fiel diante de Deus. Olha, isso é tremendo, né? Que tremendo é isso, né? Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja um coração puro e um coração limpo, né? Esse é aquele que ouve os elogios da parte de Deus, né? Ele ouve servo bom e fiel, né? É aquele que tem motivações, não é só aquele que tem atitudes boas, né? Mas que tem uma motivação correta, né? Então, veja, eu e você precisamos buscar ser puros e limpos de coração.
Os limpos de coração verão a Deus. Essa é a recompensa, né? Então, ver a Deus na Bíblia nos fala de revelação, revelação da palavra, ver a Deus nas circunstâncias, nos problemas, é ver a mão de Deus escondida, oculta. Há um hino antigo que diz que Deus está nas sombras, né? Deus está nas sombras, porque só os limpos de coração podem ver a Deus nas circunstâncias, só o puro de coração pode ver a Deus conduzindo todas as coisas em sua vida. Os que assim não são se desesperam, vivem brigando com Deus, vivem em crise, vivem emburrados com Deus, né? Concluindo que Deus abandonou, que Deus está sendo injusto com ele, né? Eles não veem, porque não são limpos e puros de coração, mas os limpos e puros de coração conseguem perceber a mão de Deus por trás, ouvem os passos, e quando Deus chega, as coisas são diferentes, né? E esses sim prosperam, esses sim são abençoados. Veja, a verdadeira riqueza é só quando Jesus chega, porque só Ele tem valor, né? Só Jesus é precioso. Onde Ele chega, as coisas mudam. Podemos ter o dinheiro para comprar o melhor colchão, mas o que adianta ter o melhor colchão se a gente não tem o sono, né? Sono só tem quem Deus dá. Em paz eu me deito, diz o Salmo 4, né? E logo pego no sono, porque o Senhor me faz dormir em segurança. Veja, o Senhor me dá um sono seguro, né? Você pode não morar numa casa tão linda, nem ter o melhor colchão, mas você tem segurança, tem sono para dormir em segurança, né? Você sabe que você pode comprar com dinheiro colchão, mas o sono você não pode comprar, não é? É verdade ou não? Muitos ricos comem lagosta, caviar, coisas caríssimas, mas não têm apetite. Você pode ter dinheiro e não ter fome. Meu Deus, isso é muito triste. Mas se o Senhor entra na nossa vida, nós vamos ser ricos com Ele. Como é bom ser bem-aventurados, somos felizes, privilegiados em termos uma vida com sabor, com cor, com descanso, né? Isso é ter a verdadeira vida, é a vida abundante, né? Você conseguir comer com prazer, com apetite, porque Jesus mudou a sua história. Eu já estou até com fome, né? Fome natural. Em sétimo lugar, a Bíblia diz: bem-aventurados. Versículo 9, os pacificadores, né? Pois serão chamados filhos de Deus, né? Jesus disse que ele não veio trazer paz, ouça bem, ele veio trazer espada, ele não veio juntar, ele veio separar, sabia? Que os inimigos dos homens serão os da própria casa. Isso é um paradoxo também. Olha, quer ver? Mateus 10, eu vou ler para você lá, no versículo 34 ao 36. Mateus 10, 34 e 36. Marque isso aí na sua Bíblia, confira. Diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Uau! Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Uau! Texto muito forte, né? Apesar disso, a palavra de Deus diz que não deveríamos buscar conflito com ninguém, mas buscar estar em paz com as pessoas. É isso que nós estamos lendo, né? Olha que o texto de 1 Pedro 3,11 diz: afaste-se do mal e faça o bem. 1 Pedro 3,11. Busque a paz com perseverança. Romanos 12,18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então veja, no que depender de você, tenha paz com as pessoas, com todas elas, né? Mas entenda uma coisa, paz é diferente de apaziguamento. Paz tem preço, apaziguar não, né? Paz tem o preço de conhecer o erro, pedir perdão, é o preço de exortar aquele que faltou, né? De exortar o que está errado, e as pessoas não querem isso. Muitos querem a paz sem falar nada, né? Deixam tudo para lá, só para não causarem problemas se necessário for. São chamados aqueles que põem os panos quentes.
Por isso que hoje na vida da igreja muitos rejeitam a posição do discipulador, de se tornarem líderes, porque eles não querem ter problemas com ninguém, né? Uau. Para ter paz genuína, eu não posso vender princípios, padrões, abrir mão da justiça, do direito, do padrão de Deus, de ver o que está errado, né? De tentar ajudar a levantar aquele que errou, né? De exortá-lo com amor, né? Se alguém quer ter paz comigo na prostituição, no erro, no homicídio, na mentira, não pode ter paz comigo, porque a paz tem preço. Você compreende isso? É o mesmo que alguém chegar para você e falar assim, eu estou fazendo tudo errado, estou batendo na minha esposa todo dia, e você disser, tudo bem. Não. Para ter paz comigo tem um preço. Qual é o preço? Meu querido, você não pode fazer isso. Meu amado, você não pode continuar fazendo isso. Então, se alguém quer ter paz comigo, mas quer apenas a convivência pacífica, não terá paz comigo, porque eu não sou político. Jesus não era político. Existe um evangelho que é um evangelho barato, sabe, querido? Sem discipulado, sem compromisso. Aquele que as pessoas veem todo mundo fazendo as coisas erradas e não abre a boca, fala nada. Eu não quero mais problema para a minha vida. De fato, muitos se apressaram em fazer, erraram em como fazer, né? Mas tinha uma intenção boa, uma motivação correta de ajudar, né? Tem uma graça que é uma graça barata, que é a graça da oportunidade de pecar, de aproveitar da bondade de Deus para fazer o que é errado. Há uma paz barata que fazemos com os outros, é um estender a mão por cima do muro, é uma convivência simplesmente, uma tolerância mútua, mas sem a verdadeira paz. A paz que vem de Deus tem o preço de ser humilde de espírito, de se humilhar, tem o preço de chorar pelo erro, pelo pecado, o preço de ter a fome e a sede de justiça. E quando existe isso, a mansidão vem e a paz vai ser a consequência. Mas queremos ter paz, sem sede de justiça, sem chorar pelo pecado, sem ser humilde de espírito, não haverá, não vai funcionar. As pessoas querem paz, mas não querem pagar o preço. Querem colocar panos quentes, ou seja, uma falsa paz, né? É a paz que o mundo quer, né? O mundo está clamando por paz, mas que paz é essa? Que paz é essa que o mundo quer, meu querido? A paz de tirar Deus, de tirar a igreja da terra. Eles estão dizendo, não, agora a igreja não combina mais com o novo normal, né? Porque a igreja favorece a contaminação. Querido, isso é a maior hipocrisia. E há muitos cristãos que estão sendo coniventes com isso. Eles têm medo de serem contaminados dentro da igreja, mas não têm medo de serem contaminados nos supermercados, nas ruas, nas feiras livres. Que hipocrisia que é isso? Que é essa? Que cristianismo é esse? Não, na igreja eu posso ser contaminado, mas no supermercado eu não posso. Não, eu só estou indo trabalhar, quer dizer que vocês se expõem a ser contaminado por dinheiro, mas não se expõem a ser contaminado para ser alimentado da justiça de Deus. Eu lamento que depois dessa pandemia nós saberemos quem são os verdadeiros cristãos. Eu lamento tanto com isso. Porque assim como você não pode ficar um dia sem se alimentar do alimento natural, de beber água para saciar sua sede, nem um dia você poderia passar sem se alimentar do Senhor. E o alimento oferecido na sua casa não é o mesmo alimento oferecido na igreja do Senhor. A unção vivida na sua casa não é a mesma unção que você recebe na comunhão. E é essa unção da comunhão que tem nos mantido nesses dias. Que o Senhor abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à sua igreja. A paz, em muitas igrejas é assim, uma paz complacente, né? Mas não é possível viver em paz com alguns porque eles não andam segundo a verdade de Deus. Com esses não dá para ter paz. Não dá para termos comunhão.
Que o Senhor hoje possa abrir os nossos olhos para isso. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se essa palavra e essas palavras têm falado com você, nossa, como tem falado para mim. Eu acabo a ministração da aula, eu estou até com o coração acelerado, de tanto temor que eu tenho no meu coração, né? Quero falar para você, meu querido, que ainda dá tempo, né? De nós nos corrigirmos, né? E de buscarmos ao Senhor, para que estejamos com Ele no seu reino. Sim, há um reino que é presente, que é o agora, Ele está dentro de nós. Mas haverá um tempo em que essa realidade vai se manifestar. E eu quero reinar com Cristo, com você. Se essa palavra falou com você, compartilhe esse vídeo, estude, veja mais vezes, volte às aulas, elas ainda estão disponíveis no nosso canal Sem Fronteiras Church, para você poder estudar, para você rever, para a sua edificação pessoal da sua família, dos seus amigos, link na bio, dê um like aí, faça o seu comentário. Eu amo você. Vamos orar? Pai de todo o nosso coração, nós encerramos mais uma aula. Essas palavras são tão ricas, não somos dignos de ensiná-las, Senhor. Dignos somos somente pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito que nos capacita. Agora, por favor, meu amado, dá-nos condições de obedecer. Ajuda-nos a obedecer, Senhor. Só podemos ser bem-aventurados aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são cheios do Espírito, que dependem do Espírito, que rejeitam as obras da carne, porque de fato esse é um padrão muito acima do normal, fora do comum. Ninguém consegue obedecer esse texto se não nasceu de novo, se não depende do Espírito. Por isso, nos dá essa dependência, nos dá esse enchimento, o Espírito Santo nos dá essa graça. Nós oramos de todo o coração. Eu oro por quem me ouve, eu oro por esta família, eu oro por cada aluno, Senhor, nesta hora. Oh Deus, capacita-nos, de todo o nosso coração é que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.